Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Victor. e vocês estão no canal V12 Vascaíno. Giro de informações de tudo o que acontece no nosso gigantesco Vasco da Gama, o legítimo time do povo. Sim, as informações, mas com maior relevância é a reforma de São Januário, gramado sintético, e o contrato. O famoso engana bobo, o famoso mundão de ilusão. Por que você está falando isso, Pedroso? Quando acredito que você já tenha visto em diversos programas, até em canais, a leitura do contrato. Só que o que traz de uma clareza dentro desse contrato é o tamanho da defasagem ao qual reflete a nós torcedores. Eu vou trazer aqui uns pontos que eu vou identificar para vocês como que essa empresa e como que Jorge Salgado deveria, de fato, ser expulso de São Januário e nunca mais pisar no clube, nunca mais pisar, sabe? Ele tem que ter coligação e todos os que estavam com ele tem que, sabe, ficar bem longe do time. A gente tem uma postura e um posicionamento aqui, ó, no equilíbrio, nas falas. Vou trazer aqui uns pontos aqui que eu achei muito relevante. Ó, sem direito ao segredo de justiça, pedido da consultoria é negada pela magistrada. O GE teve acesso a 394 páginas do processo, dentre os quais o acordo dos acionistas assinado por Vasco e 777 Partners, cujos efetivos foram suspensos por decisão judicial em maio deste ano. Beleza. Ainda não é possível ter todas as informações. Eu engano a boba aqui. Em resumo, existem dois documentos fundamentais para compreendê-lo. O acordo dos acionistas, que regra o relacionamento entre os sócios da SAF, e o contrato de investimento, que detalha questões financeiras. Apenas o primeiro foi anexado na ação judicial, então só ele foi revelado. No momento, o Vasco e a Empep, atual controladora da 777, tentam revender a SAF do clube no mercado. Obrigações financeiras. Olha isso aqui. Como que o Vasco foi tomado de assalto por si mesmo. Apesar de não conter todas as cifras da sociedade entre Vasco e 777 Partners, pois o investimento, o acordo de acionista fez menção a valores quando é necessário tratar das regras e penalidades. Por isso, a abertura da parte do programa financeiro. Ao comprar a SAF, a 777 se comprometeu em assumir as dívidas feitas pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, Associação Civil, e fazer aportes anuais na própria empresa. Esses números já eram públicos. Até 700 milhões em pagamento de dívidas, 700 milhões em investimentos da SAF, até 28 milhões em custo de estrutura da empresa e transações de comissões de assessores. O contrato também regrou uma série de valores. A 777 devia cumprir sob a administração do clube, empresa, para estimular a competitividade do mercado. Já essas quantias eram mantidas em sigilo. Orçamento do futebol, folha salarial, compra de direitos federativos masculino e feminino, categorias de base e adulta e base. 360 milhões na soma de 22 e 23, 250 milhões, ou 56% da receita anual, considerada no máximo 50 milhões em venda de atletas a cada 24, 25 e 2026. Um dos 5 maiores orçamentos do futebol, a partir ou desempenho esportivo pré-determinado, mínimo sexto colocado no Brasileiro, classificação para Libertadores ou campeão da Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. Ponto. Vamos lá. Nessa situação, a gente já identifica totalmente um contrato que eles fizeram, o contrato, só que não era real, não era algo factual dentro do clube. Porque quando se vem o Ramon Dias, é para salvar o time do rebaixamento. Quando se vem os atletas, é para que, como o João Vitor, o Vasco permanecendo na primeira divisão, ele tinha um reajuste salarial, ou um contrato renovado automaticamente. Agora me fugiu a cabeça aqui. Aqui, na hora de você vender o produto, você fala o quê? Que você vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, até o quinto, sexto colocado do Brasileiro. Mas só que quando você faz um contrato, comprar jogadores, trazer uma comissão técnica, é manter o clube na elite. Tanto que o absurdo, que quando o Pedrinho ele reassume, o que se tornou viral foi esse posicionamento da antiga dona, que era a SAF. Era o Vasco permanecer na elite. Então, como que tem esse ponto aqui
no contrato, e quando é para fazer valer, você muda totalmente a tua compreensão. Vamos lá, vamos seguir aqui. Nesse momento também foi estabelecido, acho que deveria ter um carro-chefe do grupo da América do Sul. Se outro clube fosse comprado no continente, o time seria preferido internamente nas disputas de competições. Isso traduzindo, o Vasco seria o time 1. Comprasse qualquer outro time dentro do futebol sul-americano. Um exemplo aqui, o Racing, um exemplo, da Argentina, dentro da América do Sul. A prioridade sempre seria o Vasco da Gama. Isso aqui ficou fácil de ser entendido. Agora, falta de pagamento. Olha esse absurdo, e eu encerro esse assunto, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Quando a Associação do Vasco entrou com ação judicial para remover a 777 do comando, no início desse ano, seu principal argumento era a iminente inadimplência dos americanos em relação aos aportes. Em maio, a diretoria alegava que a parcela de setembro não teria sido depositada. O contrato do clube empresa tinha um mecanismo chamado bônus de subscrição, para defender a associação caso os americanos não fizessem o pagamento. Seu funcionamento está descrito no acordo dos acionistas. Na hipótese de inadimplência, segundo o contrato, passados 30 dias de vencimentos, a parcela do aporte, o Vasco emitiria um valor de R$1.000, que lhe daria o direito de retomar a SAF. Beleza, isso aqui é uma pegadinha. A 77 também tinha um mecanismo, como o nome em seu favor, o bônus de subscrição do investidor. Permitia que o grupo, mesmo inadimplente há mais de 30 dias, pudesse voltar para a SAF mediante ao depósito de aporte acrescidos de juros. Isto só poderia acrescer uma vez. Caso a 77 voltasse a ficar inadimplente, não haveria mais retorno. A revenda da SAF é muita coisa aqui, assim, tem muitos canais que já transpareceram tudo isso. Eu, como sou totalmente um opositor desse grupo norte-americano, totalmente, eu sou a resistência quando se fala de Jorge Salgado, porque ainda há defensores de Jorge Salgado, mas assim, quando eles ficaram sem pagar, o Vasco tinha a faca e o queijo na mão, eles ficaram sem pagar, ficaram 30 dias, posteriormente conseguia pagar com juros, beleza, ficou igual ficou lá, e o Jorge Salgado, eu esqueci um mês agora, o Jorge Salgado foi e não exerceu o direito em contrato, certo? Não exerceu o direito em contrato de retomar os 70% do futebol. Passou 30 dias, eu sou a SAF agora. Não, eu atrasei, nós estamos aqui, ó. Estamos aqui o dinheiro que eu tinha que investir com juros e a correção. Beleza. Passou isso, a crise que essa empresa estava, devendo o mundo inteiro, todos os grupos, de todas as aquisições, de todos os times, empresas que elas compraram, fizeram investimento, o que iria acontecer? Ficaria novamente sem poder cumprir, sem honrar. E o que isso faria com que o Vasco pagasse os seus R$1.000 e tomaria, de fato, de vez, sem nenhuma posição jurídica de reaver a 777, pegar novamente o poder do time. Sabe, o absurdo está nisso? Eu sei que, assim, eu não sou contra a empresa, eu sou contra o posicionamento do qual ela teve mediante ao time do Vasco, eu sou torcedor. Eles chegaram, venderam numa campanha eleitoral que o Vasco teve investimentos. O Vasco não teve investimento, o Vasco foi sacado. O Vasco teve só déficit. Eles pegavam o dinheiro do time, eles pegavam os ativos, vendiam bem, como vendeu o Andrei, como vendeu o Gabriel Peck, vendeu o Marlon Gomes, adiantou por 50 anos cota de televisão. Porque é por causa disso que eu sou contra uma empresa que deveria vir para dar aporte e lucrar em cima da gestão dela. Aí que eu falo, parabéns, você está usando do seu conhecimento, da sua inteligência para enriquecer, ok. A gente está aqui batendo palmas, mas daí você vir para o time e tomar ele de assalto, já está falido. Um time que já nunca teve gestão, e você vir e tomar o pouco que ele tem, e eu vou ter que ficar aqui passando pano? Não, está errado. É uma palhaçada, é uma hipocrisia. Esse Jorge Salgado ainda querer reivindicar alguma coisa. E tem que ser com essa ressalva, que encontre mesmo detalhes, que ele seja preso. Que é um absurdo que ele fez com um time, com um grupo, com uma entidade, com o Vasco da Gama. É um absurdo, é inadmissível. Eu fico possesso, estressado com esse tipo de situação. E agora, por que agora sim, seu Pedrinho? Até quando? Eu quero ver qual é o posicionamento daqui para frente. Porque vocês estão achando que tem muita gente boba aqui, né? Aí vai lá, abre só uma parte ao público. Porque se essa parte já trouxe esse escândalo todo, imagine a segunda parte. Era só isso. Não pagou a primeira vez? Beleza, o Vasco vai lá e coloca que o que tem em contrato é o que vale ao contrato. Você tem um contrato dentro de uma empresa, você não pode chegar atrasado, você não pode ter 3 faltas, você não pode ter 3 advertências que você toma uma justa causa, correto? Por que dentro do Vasco eles fazem que o torcedor pareça ser trouxa? Não tem trouxa aqui. Chegou a data, não pagou. Chegou posteriormente, paguei com atraso. A próxima vez, tchau e benção. E o Vasco poderia ter o seu futebol. Como venho dizendo, o Vasco fazer a mesma coisa que ela fez. Paga o fundo, para parar que esse dinheiro fica caindo no buraco negro e começa a pagar a dívida.
e com os retornos financeiros que o Vasco tem, agora vai estar no meio de tabela, a aquisição financeira já vai ser melhor, para no final do ano o Vasco chegou numa semifinal de Copa do Brasil, com chance de chegar à final, nada aí já é mais 30 milhões, fora todo o dinheiro que ele já conquistou ao longo da mesma. Aí tem a cota de televisão, tem sim, uma receita de um estádio que vai ser construído. Para que ser vendido? Eu queria saber isso, para que ser vendido? Se o Vasco ficou nessa situação aí toda. Sabe que uma coisa que eu não trouxe aqui, me voltou à mente aqui, que eu já li essa matéria, da Série 7 aqui desse contrato, é que o Vasco tem que ser o 5º time com maior investimento. Está explicado. Nada contra. Lucas Piton, até porque performa. Tem, nos seus ápices ele é muito acima da média, ele não está muito bem, mas ainda assim é um jogador muito útil ao Vasco. Léo Pelé, João Vitor, 30 milhões. Cleiton Silva. Eu vou esquecer de alguém aqui, mas tantos jogadores que veio com preço super faturado. Para quê? E por quê? Porque o Vasco precisava estar entre os 5 maiores times com uma folha salarial, mas você pegar, todo respeito a esses atletas que vieram, você pegar o Joãozinho da esquina num valor de mercado de 20 mil e botar ele num valor de mercado de 200 mil, fica fácil ter uma folha alta. Mas o jogador mesmo que traga uma performance ao clube, para que o clube permaneça no G5, dispute uma Libertadores, seja campeão de uma Copa do Brasil, vocês nunca investiram dessa forma. As melhores contratações do Vasco foi na segunda janela, que o Vasco estava caindo, que trouxe Ramon Dias, que aí veio o Medel, veio o Payet, foi onde o Vasco começou a melhorar. Porque antes o Vasco fez investimento, teve investimento, super faturado. Então é achar que o torcedor, eu queria só que vocês tivessem essa noção, esse entendimento, é chamar-nos de bobo. A própria gestão. Então que o posicionamento do Pedrinho seja diferente dessa vez. Não faça como o Jorge Salgado, se calou e se omitiu. Não se cale, Pedrinho, não se omita. Continue a defender o Vasco acima de tudo. Antes de ser presidente, você é Vasco. Essas são as suas falas. Então proteja o Vasco daqueles que tentam atacar, que tentam diminuir, que tentam acabar com o nosso clube. Hashtag igualdade no futebol. E aqui é Vasco. Tamo junto, galera. Em breve eu volto para mais informações.